E aí, pessoal, Camina Samurai Pio na área com mais um vídeo. No vídeo de hoje será um remake de um Leitura Pio, no qual se chama... Agora eu não lembro o nome. Eu lembro a história, mas eu não lembro o nome. Olha só como tá a memória do pai. Mas vamos nessa. Eu vou procurar depois escrever memória lá no título. Era uma vez uma escola. Nessa escola haviam crianças de todos os tipos, cores e tamanhos. E essa escola era uma escola especial, pois, por assim dizer, ela guardava alguma coisa. No caso, ela guardava o filho de um dos traficantes mais perigosos do bairro deles. Era um homem que matava e torturava. Qualquer um que não obedecesse ou traísse recebia uma pena extremamente cruel. E ele inscreveu seu filho nessa escola para que ele tivesse uma boa educação. Os professores sabiam disso e sabiam muito bem que teriam que tomar cuidado tanto da criança quanto das outras crianças ao redor, já que se algo acontecesse com o filho dele, bem, talvez a escola pegar fogo fosse a menor das preocupações. Só que a criança, filho daquele homem, não era uma criança má. Era uma criança alegre, sorridente e radiante. Ele falava como seu pai era bom com ele, como seu pai sempre estava presente e sempre lhe dava muito amor e carinho, de como sempre nada lhe faltava, apesar de que ele não sabia quem era sua mãe. As professoras e os professores, na coordenação, junto com a diretora e todo mundo, estranhavam esse fato, já que, segundo eles, por analogia e por ideia de ambiente, a criança deveria ser uma criança extremamente mal educada. Mas era totalmente oposto, e pior, o pai dele era extremamente responsável com os estudos da criança. Participava de todas as reuniões e nunca faltou na hora de pegar o boletim. Um dia, uma professora substituta chegou na sala. Ela tinha sido avisada, mas não estava inteirada totalmente do assunto das crianças. Então, ela fez um desafio. A criança que escrevesse o melhor poema, com a melhor caligrafia e melhor palavras, receberia um presente no final da aula. E as crianças escreveram. E, para a surpresa geral da nação, o filho daquele homem escreveu o melhor poema. A caligrafia estava linda, apesar de ser uma criança pequena, a caligrafia dele era excelente e as palavras estavam bem colocadas. E a professora pediu para que ele lesse o poema na frente. Nesse poema, ele falava como ele amava seu pai, de como seu pai era seu herói e de como ele amava a vida que tinha. Apesar de não ser lá grande coisa, ele amava a vida que tinha. Só que uma das crianças respondeu: "Fica fácil para você, afinal, quando teu pai fica bêbado, ele passa o cerol fininho no pessoal ali do bar." E a criança começou a chorar. A professora logo repreendeu aquela outra criança, dizendo que ele deveria ficar calado, de que o poema era bonito e que ele via ganhando, mas a criança retrucou dizendo: "Ah, isso é injusto. Ele é filho do traficante e eu que tenho que ficar calado? E ainda por cima foi ele que ganhou?" E ele começou a gritar e espernear. A professora teve que chamar outra professora para explicar que ele tinha ganhado por mérito dele, não por medo ou alguma espécie de suborno do pai dele, mas sim por mérito próprio. A própria professora mostrou o poema aos outros professores que acharam ele extremamente lindo. Só que isso azedou a firma. No outro dia, o filho da criança que havia esperneado chegou na escola e ele começou a fazer um maior auê lá, dizendo: "Meu filho chegou em casa chorando porque vocês fizeram mal com ele." A professora teve que chamar a diretora para explicar e o pai ainda tentou defender o filho, dizendo: "Ah, mas o meu filho tá certo, pra quê?"
ter pena desse cara, do filho dele? Pra que ter pena dele? Eles conseguiram acalmar a situação, mas o BO só estava esquentando. Com o passar do tempo, a criança que esperneou junto dos seus amiguinhos começaram a fazer piadas de mau gosto com o garoto filho daquele homem. Eles mangavam, deram apelidos, fizeram e aconteceram e todo mundo ria. E a criança sempre voltava chorando para casa, apesar da professora tentar a alegrar. Então, a professora, como um modo de vingança e fazer a criança aprender a lição, combinou na sala antes dele chegar, de que todo mundo iria chamar ele de um apelido. E ela perguntou: qual apelido vocês dariam para ele? Uma das crianças disse: vamos chamar ele de Arara, ele fala demais, não para de falar o tempo todo. A professora gostou e fez isso, e a turma toda passou o resto da aula e o resto da semana deles chamando o garoto de Arara, e o garoto não gostou nada disso. E foi reclamar com o pai dele. O pai dele voltou, mais raivoso do que nunca, e começou a gritar, dizendo: meu filho tá sendo maltratado, isso, assado, cozido, blá blá blá, nananana, eu vou processar essa escola. Aí a professora, que havia sido chamada pela diretora, falou: teu filho falava mal daquele outro garoto lá, fazia e acontecia com ele. Eu fiz isso para ele ver como é bom. Mas não coisa porque aquele lá é filho do traficante. Eu sou um homem de bem, pago meu imposto, trabalho, me lasco e ele que tem que ser protegido. E foi-se uma discussão sem fim. Chegou uma hora que tiveram que chamar o porteiro para mandar o cara embora. Só que no outro dia, uma presença nada legal bateu no portão da escola. Era o pai traficante. Quando o porteiro viu aquele homem naquela hora do dia, que não era nem reunião, o pai dele não, o menino nem tinha chamado ele não tinha anotado nada, o porteiro gelou, porque ele sabia que a merda podia azedar. Ele deixou o cara entrar e fechou o portão, já rezando para todos os santos para que aquele dia não terminasse num banho de sangue. A professora foi chamada, a diretora foi chamada, a coordenação foi chamada e ele perguntou: quem foi que falou aquilo do meu filho? Quem foi que ficou mangando no meu filho? Aí eles explicaram que eles já tinham resolvido aquela situação, bababá, bababá. E ele explicou: olha, a sorte do pai daquele garoto que vocês estão me falando agora é que o meu filho nunca me falou quem era. Toda vez que o meu filho chegava chorando em casa, eu perguntava quem tinha feito aquilo com ele. E ele me dizia que não tinha sido ninguém. Mas eu sabia que ele estava mentindo para mim. E ele mentiu para mim todo esse tempo, só para proteger o garoto e o pai dele. Os coordenadores, a professora, os professores e a diretora ficaram chocadas com a atitude do garoto. E eles disseram: olha, tudo bem, a gente já resolveu essa situação. O pai daquele garoto já foi expulso daqui, ele não vai mais poder entrar. E aquele garoto já está avisado de que se ele fizer algo com o outro lá, ele vai sofrer uma advertência. Aí o pai: beleza. Ele foi embora. Só que a professora substituta, que tinha acompanhado tudo aquilo, foi perguntar para ele na hora que ele foi sair: por que você veio aqui? Ele respondeu: olha, senhora professora, eu sou um homem fora da lei. Sou um traficante. Eu sei o que me aguarda. Eu sei o destino que me aguarda e eu sei que eu vou pagar pelas minhas ações. Só que eu não quero que o meu filho seja como eu. Eu não quero que o meu filho siga a minha vida. Eu quero que ele seja diferente. Eu quero que ele tenha uma educação digna, que ele cresça como um homem de bem, um homem trabalhador, de honra. Que ele não precise ter medo da polícia. Que ele possa crescer no meio das pessoas, trabalhar e viver uma vida de bem.
Eu não quero que ele termine como eu. E então a professora se surpreendeu com aquelas palavras e o homem foi embora. Algum tempo depois, a criança que mangava do filho daquele homem foi embora. Havia sido transferida porque o pai e a mãe tinham ido embora e levaram a criança junto para outro estado. E também não muito tempo depois o pai daquele menino, aquele que havia sido mangado, aquele que tinha sofrido bullying, acabou sendo assassinado na frente do próprio filho. E o filho viveu, mas não seguiu o caminho do crime. Aqui é o Camina Samurai Pio. Curtam, comentem, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo e até a próxima!